Olá, estamos no Bar do Português com o nosso programa Bebendo Conhecimento, que você já conhece, meu querido telenauta, minha querida telenauta. A ideia aqui é homenagear as pessoas que fazem coisas por esta cidade e estamos aqui diante da senhora Fernanda Corneta, uma das divas do cinema, tô louco. Saiu assim, uma das divas do Teatro Nacional. Porque eu gosto muito de teatro, eu estudo muito teatro. Você sabe que lendo peças, eu imaginava a Sarah Bernard trabalhando. As técnicas. Então eu acho que eu conheço um pouco de teatro, de técnica, de trabalho com ator. E eu acho uma coisa muito importante, as pessoas acham às vezes, de porque a gente é numa cidade pequena do interior, que a gente não é nada. É verdade. Eu podia ter dado aula em São Paulo, eu cheguei a São Paulo, eu escolhi ficar em Sertãozinho. Eu amo essa cidade. Então, em São Paulo, aqui não, aqui ninguém me respeita, mas em São Paulo, o tipo de aula que eu dou, que é o professor que cria conteúdo, é o que mais ganha. Mas eu quis ficar aqui, até porque gosto da cidade, tive minhas paixões aqui e bebo aqui. As pessoas falam, não tem nada para fazer em Sertãozinho. Eu acho que fazer. Então, Fernanda, obrigado por ter vindo. Também podemos chamá-la de Fefa, né? Vamos começar falando da sua vida. Você nasceu aqui, estudou Anacleto Cruz, como é que é? Estudei no Pieroni. No Pieroni, aí. Do pré até a 8ª série. Depois eu fiz o colegial, na época falava colegial, né? Que é o 2º grau hoje, no Quarupi. Você foi meu professor. E depois eu fui fazer direito. Nesse meio tempo eu fiz teatro, desde os meus 8 anos de idade. Eu cheguei no teatro sem querer. Nunca tinha pensado em fazer teatro, mas a minha irmã foi. E a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. E a minha mãe dava aula à noite. E a gente ficava com uma vizinha que cuidava da gente. E ela fazia teatro com o Américo. E convidou a minha irmã para ir lá, para conhecer. E eu não tinha idade ainda. Porque lá começava a partir dos 9. Eu ainda tinha 8, não tinha completado 9. E o Américo não deixava fazer. Porque a alfabetização naquela época era mais tarde, né? E aí eu sentei lá e assisti aquilo, pra mim aquilo era uma brincadeira. Aí um dia o Américo desceu e falou, você quer subir? Aí eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Aí eu subi, minha irmã parou e eu continuei teatro até hoje. E as leituras que você foi fazendo ao longo da vida? Por causa da advocacia, que já tem que ler bastante, né? Filosofia, sociologia, um advogado. Eu sempre quis fazer advocacia, mas eu acho um curso muito difícil. É difícil. É complicado. Eu escolhi a advocacia assim, ó. Eu queria fazer artes cênicas. De qualquer jeito, minha mãe não deixou. Primeiro porque eu era meio doidinha quando eu era adolescente, né? Minha mãe achou que eu ia me perder e falou, não, de jeito nenhum você não vai fazer artes cênicas. Tá bom. E aí eu tenho uma amiga, que é a Giovana Calil, a irmã dela é advogada. E um dia ela falou, vou levar vocês duas a assistir um júri. Ela nos levou ao tribunal do júri e eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, isso é um teatro. É puro teatro. Prepara o texto, vai lá e fala, convence alguém. E aí eu decidi fazer direito. Foi assim que eu acabei virando advogada. Eu parei o teatro por 6 meses só, que eu fui fazer cursinho para passar no AB. Aí passei no AB, voltei pro teatro e nunca mais parei. Tô lá até hoje. E no direito, eu comecei advogando para um advogado aqui em Sertãozinho, que faz trabalhista, só faz reclamante, né? No fim, eu acabei saindo de lá, abri o meu próprio escritório, dividi com o André e com a Michele, né? Muitos anos o escritório. Lá eu fazia de tudo, mas a vida foi me levando para o trabalhista empresa. Que não tem nada a ver com teatro, mas... E foi dando certo. Eu fui trabalhando a parte preventiva, que é o que eu sempre gostei. E aí, aos pouquinhos, eu fui pegando uma coisinha ali, outra ali, foi dando certo, fui deixando os reclamantes de lado e dando certo com a empresa.
Até que um dia o André e a Michelle resolveram fazer um escritório na casa deles e eu tive que procurar um outro lugar. Aí eu tive uma sociedade com o Zé Eduardo Serra, depois ele foi para a usina, aí eu comecei a advogar sozinha. E aí eu comecei a prestar serviço para o pessoal que hoje, eles são meus sócios, né? Mas na época eu era só uma prestadora de serviço deles. Sim. E aí estamos aí advogando também. Foi dando certo, foi advogando. E o escritório foi crescendo, graças a Deus. No teatro você gosta de ler quem? O teatro, eu gosto muito de ler autores regionais. Porque a leitura profissional do teatro ela é muito complexa, ela demanda muito tempo, né? Então eu fui abandonando um pouquinho esse lado, assim. Então eu gosto de ler autores regionais. Ultimamente eu não venho lendo nada no teatro, eu dei uma desacelerada dele, né? Mas a prática do teatro é o que mais me agrada do que a leitura. Eu gosto muito de viver a experiência do teatro, do ser humano. Eu aprendi isso com o Américo, porque muitas pessoas acabam lendo as técnicas do teatro e não sabem passar para a pessoa de uma forma lúdica. Por exemplo, você dá aula para uma criança de 10 anos, você vai ensinar o que para ela? O dentro para fora. Imagina se você estivesse vivendo isso. Como que você estaria por dentro? Passa isso para fora. Sim. Você vai falar Stanislavski para a criança? Não vai falar. Você vai falar de dentro para fora. Como que você pensaria? Tem o de fora para dentro, que eu acho mais difícil. Mas tem também, você desenha a cena e põe lá dentro. Mas o de dentro para fora é muito melhor. Então, o que eu gosto mesmo hoje, que eu não estou lendo nada, é dessa vivência. Então, você pega uma criança que quase não tem a leitura e começa a se encantar pela leitura e a criança vai sozinha. Ela vai sair do teatro, ela vai ter outra profissão, mas ela vai levar isso com ela para sempre. Isso que eu acho interessante no teatro. Outra coisa que eu gosto também, que está me agradando, é pegar música e transformar em poesia. Por exemplo, não declamar, falar de forma... Eu fiz um canalzinho no YouTube na pandemia sobre isso. Então você pega um rock and roll e fala ele. É muito gostoso. Então eu gosto mais de viver o teatro na prática do que na leitura. Eu acho bem mais prazeroso. Perfeito, eu acho maravilhoso. Porque o que vocês fazem, você chamar as divas, né? Rogéria, a Manuela, você, a Gorete, né? Que eu acho que essa cidade ainda não aprendeu a reconhecê-las. Todo mundo sabe quem são vocês, todo mundo bate palma, mas o reconhecimento real, de saber que está diante de gente que está se sacrificando para criar nessa cidade, que talvez seja uma das poucas cidades que tem criação de público para o teatro. Sim. Isso é um trabalho que vocês começaram, você, Zé Luiz, Américo, o Beto Bellini, que é um gênio, que é maravilhoso, um homem dos 7 instrumentos, é economista, eu não sei como é que ele consegue, e jogou tênis, e fez casamento, e gravava não sei o quê. Né? O Beto é uma das coisas. O Beto é inexplicável. O Beto é inexplicável. É verdade. Ele é inexplicável as coisas que ele faz, o Beto, inclusive, o que eu aprendi com o Beto no teatro é um outro lado do teatro, né? Porque na minha vida pessoal eu não sou muito empresária, assim, né? Não sou muito dos números, não. E o Beto me ensinou esse lado do teatro, né? Porque por muitos anos a gente fez teatro de graça, muitas décadas, inclusive. Nós ganhamos dinheiro com teatro, pouquinho agora, mas... Até então a gente não ganhava dinheiro com isso, né? A gente fazia teatro porque gostava e ensinava porque gostava e assim foi no voluntário, né? E o Beto, com toda essa experiência que ele tem, ele trouxe pra gente, né, por meio da Rabugentes, que a gente fundou tudo, essa visão diferente, empresarial, que não, a gente tem que ensinar, a gente tem que fazer teatro, mas a gente pode ser remunerado por isso.
né? Que era uma cultura que a gente também não tinha. Uhum. E passamos a ter por meio do Beto. Foi o Beto que nos mostrou esse lado que também é muito prazeroso, porque você acaba sendo valorizado de certa forma, né? Porque a cultura em Sertãozinho é um pouco complicada, porque assim, além de não ter o reconhecimento, tem muita gente que acha que a gente tem que ter formação técnica, faculdade para isso. E eu não penso assim. Eu acho que a arte, ela chega em qualquer pessoa. Sim. Ela tá dentro de qualquer um. Ela não tá Ela não na tá numa técnica. fórmula. Porque eu posso estudar Não tá numa e fórmula. não ter o dom do negócio. Perfeitamente. Perfeitamente. E não conseguir. Tem gente que não consegue passar. Às vezes você assiste um espetáculo de fora, de atores profissionais, que você vê defeitos ali que o Américo ensina pra gente com 10 anos de idade. Você fala, como é que o diretor que estudou não viu isso? Não estou dizendo que todo mundo é assim. Não. Tô falando dos defeitos, né? Porque tem muita gente boa por aí, estudada e que merece todo o respeito do mundo. Mas o Beto foi um cara que me ensinou esse outro lado, assim, do teatro, que também é muito importante pra gente, artista, né? Senão não dá para sobreviver, Não, né? não sobrevive. E a gente tem que pensar no dinheiro. Exatamente. E pensar no dinheiro não é muito dinheiro, mas pensar no dinheiro para que a gente possa viver e encontrar prazer no que faz. Exatamente. Isso é muito importante. Os empresários estão reclamando muito que não acham trabalhadores. Sim. Por quê? Porque essa geração Z decidiu o quê? E eu gosto deles. Gosto muito. Decidiu o quê? Eu vou trabalhar, mas não vou me ferir psicologicamente. Exatamente. O que a minha geração preferia obedecer um patrão autoritário, um patrão que xingava, que brigava. Hoje não. Esse tipo de patrão, então, os empresários que não mudaram a cabeça, que estão lá nos anos 70, não vão ter trabalhadores mesmo. Não vão ter, porque o trabalhador não quer isso. Então tem que juntar isso, que é o que você está falando e que eu vejo o Beto fazer isso. Sim. Acompanho o Beto fazendo essa questão, toda essa contabilidade, para remunerar, para que você tenha alguma felicidade. Sim. Eu recebi isso aqui, eu recebi, vamos chamar de cachê, eu recebi esse cachê. Sim. Isso aqui vai me ajudar, Sim. sabe? Então, até nisso, né, o Beto é importante. Sim. E o que você falou da técnica. Eu estudei um pouco de teatro. Eu li dos gregos até 1970. Certo. Principalmente os russos. Mas não é preciso saber a técnica se você tiver o dom. Exatamente. Porque você vai se burilando sozinho. Sim. Você aprende Sim. com seus defeitos, você nota os seus defeitos, você vê aquilo que não entrou, aquilo que o público não entendeu. Exatamente. É muito mais importante ter o dom, é o que eu costumo falar, ninguém ensina a cantar. Se você não nascer cantor, você pode ensinar, pode ficar lá, pode ir lá para a USP ficar 15 anos que você não vai cantar. Um Jean Willis nasceu para ser cantor. Nasceu para ser cantor, sem dúvida. Nasceu para ser cantor, não adianta vir com essas graças. Nós vamos ensinar ele a cantar. Que piada, o menino já cantava. Verdade. Você pode rebuscar, que é até necessário, né? Então, o que você está me falando, e eu acho muito importante, é que a gente vai percebendo que o dom... E aí, vocês montaram o Rabugento. Montamos. Foi de Gravatar. Porque foi assim, o pessoal queria ter um CNPJ, né? Pra gente poder participar de festivais, porque a coisa foi modernizando, então você não podia mais participar de festivais sem ter um CNPJ. Então, o Beto e o Tuca, eles me convidaram pra gente criar uma empresa que pudesse participar desses festivais, que são festivais competitivos e que ganham cachê. E aí a gente criou a Rabugento separado, né, do Gravatar, do Iniciação, que tem outro estilo, o Américo tem outro pensamento que eu respeito muito, mas também eu acredito que nessa forma de ganhar o dinheiro para você fazer a sua arte também é legal, né? Então a gente criou a Rabugentos e aí começou a criar todo um trabalho.
todo liderado pelo Beto. O Beto faz muito mais pela Rabugentos, né? Ali a gente trabalhou mais como ator do que como produtor. O Beto é o que mais produziu. Mas lá a gente fez o livro da iniciação, foi por meio da Rabugentos, né? Que a gente fez dos 30 anos, dos 40 anos. E fomos participando aí de festivais, né? Então, ele trouxe essa visão mais profissional do teatro pra gente, né? Pra mim, pelo menos. E aí eu fui seguindo com os dois, tanto a Iniciação quanto a Rabugentos. A Iniciação é um outro projeto que tem outra filosofia, né? Eu aprendi com o Américo que a gente tem que ensinar o ser humano, que a arte salva e modifica o ser humano. Então a gente tem aluno lá, eu tenho um aluno lá que tem hoje, acredito que uns 60 e pouco, beirando os 70 anos, que ele fez lá atrás. Quando ele chegou no teatro, ele mal falava, uma pessoa do sítio. E ele foi insistindo na leitura, foi, se desenvolveu. A hora que ele estava bom, ele parou. Teve que mudar de cidade. Agora ele voltou. Tá lá de novo com a gente. E ele é uma piada em cena, assim. Agora ele é muito mais atirado. Então você vê a evolução dele, assim, ele destravou, né? Criança que chega lá que não te olha na cara, baixa a cabeça e aos pouquinhos você vê ela sorrir. Aí ela vem e te traz um textinho que ela fez na escola, uma redação. Eu tenho aluno que escreve peça no caderno, arranca as folhas e manda pra gente. Que coisa maravilhosa. Né? Então, o Américo tem esse lado de transformar o ser humano. É um teatro diferente, que é no voluntário. Né? E o Beto trouxe essa outra visão que eu também gosto. Então eu separo as duas coisas e vou caminhando com elas paralelamente. É assim, vamos tocando a vida. Vamos tocando a vida. E o que você viu e vê no Américo enquanto construtor dessa cidade? O Américo é um cara que chegou aqui, ele é de Barretos, né? Para fazer teatro mesmo, né? Então ele criou o Iniciação com o único objetivo de trazer público. E quando ele foi convidado a ser o diretor do teatro, ele conta, ele estava saindo de uma ditadura e vou fazer o quê? Aí ele foi chamando as crianças da rua ali mesmo, foi chamando um, o outro, quer fazer teatro, quer fazer teatro. E ele foi crescendo. Então de 14 alunos, o Iniciação já teve 150, 180. Eu vou interrompê-la, porque o Jota avisou que são dois períodos, né? Nós vamos voltar. Nós vamos esperar a tilápia e continuaremos esse assunto que é extremamente saboroso também. Obrigado, até já.